estudo esta noite de todo o livro de Abacuque. Nós não leremos o livro todo, porque nós não temos tempo. Nós também não falaremos dos pormenores. Nós teremos um estudo panorâmico daquilo que fala o livro de Abacuque. Eu queria incentivar os irmãos para orarem e lerem esse livro durante a semana. E que toda a igreja tivesse um tempo para fazer a leitura. Depois da explicação desta noite, você tem um boletim. Pode muito bem auxiliar os irmãos neste estudo, nesta leitura. Você pode abrir Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ver alguns versos chaves deste livro. Vou fazer agora a leitura do capítulo 1 inteiro. Vou fazer a leitura do capítulo 2 até o versículo 4. Você pode acompanhar na sua Bíblia. E depois nós viremos por alguns versículos que são chaves nesse texto. O oráculo que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Porque me fazes ver iniquidade e opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não vos crereis quando vos for contada. Suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar das moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa, dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa a devorar. Todos eles vêm com violência, seus rostos buscam o oriente, e eles congregam os cativos como areia. Escarnecem dos reis e dos príncipes e fazem zombarias. Eles se riem de todas as fortalezas, porque abençoado terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, mas eles são culpados, esses cujo próprio poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morremos, ó Senhor, para o juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque, pois, toleras que procedem traiçoeiramente? Porque te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Fizeste os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. O inimigo a todo levanta como anzol, apanhas como arrastão, e ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Portanto, sacrifica a sua rede, queima incenso a sua varredura, porque com ela se enriqueceu a porção e é copiosa a sua comida. Deve ele continuar a esvaziar a sua rede, a destruir sem piedade os povos. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até que o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Palavra do Senhor. Houve um tempo que houve um homem chamado Márcio, e ele fez uma doutrina chamada marcianismo. E o marcianismo, ele começou a pregar uma coisa terrível. E a pregação do marcianismo foi que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Ele começou a dizer sobre a existência de dois deuses distintos. Que no Antigo Testamento nós tínhamos uma espécie de Deus
E que no Novo Testamento nós tínhamos uma outra espécie de Deus. Esse ensino se propagou por toda a terra e ele está presente até os dias de hoje. Até hoje nós ouvimos as pessoas dizerem que há diferença entre os deuses e que nós, os cristãos, nós não mais precisamos ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é obsoleto para nós, os cristãos, e não nos serve para nada. Isso é uma mentira muito grande de Satanás. Porque a nossa Bíblia, ela fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. E ela fala que tudo pode passar, exceto a palavra do Senhor. Esta não passa. Pode cair a flor, pode cair a folha, pode cair cabelo, pode cair o que for, mas a palavra do Senhor, ela não muda, ela não passa, ela permanece. O que houve de mudança foi em questão a lei que foi dada a Moisés. A lei que foi dada a Moisés, ela não se aplica para nós. Ela se aplicou somente para os judeus. Ela se aplicou somente para o povo daquela época, enquanto eles estavam em determinada situação. Depois da nova aliança estabelecida por Jesus na cruz do Calvário, as leis de Moisés não se aplicam mais a nós, mas elas nos servem para algumas coisas. Uma delas, diz Paulo, que a lei serve para mostrar, para revelar o pecado. É uma das funções da lei. A outra função da lei, ela nos serve para que nós entendamos todo o processo histórico até a chegada de Jesus e aquilo que ainda está por vir. Aquilo que ainda vai acontecer, ela nos serve de amparo para que nós possamos entender a Bíblia como um todo. Se nós arrancarmos o Antigo Testamento das nossas vidas, o Novo Testamento ele vai poder perder um pouco do seu entendimento para nós, da sua completude para nós. Porque não sei se você sabe, quando eles escreveram o Novo Testamento, eles utilizaram do Velho Testamento para colocar o seu texto. Nós lemos aqui o último versículo do livro de Abacuque: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo utilizou esse texto 2 vezes. Uma vez no livro de Romanos, e outra vez, muitos acreditam que Hebreus foi ele que escreveu. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, está escrito: o justo viverá pela fé. De onde ele tirou esse texto? Porque eles tinham a leitura do Antigo Testamento. Então nós não podemos abrir mão do Antigo Testamento. E este texto de Abacuque, ele é muito atual. Ele é muito presente, principalmente pela circunstância que nós estamos entrando no Brasil a partir de agora do mês de agosto. Amanhã nós estamos encerrando aí os processos que levam as pessoas ou os candidatos a registrarem as suas candidaturas. Estamos aqui à beira de uma eleição que acontece no mês de outubro, e o Brasil agora vai entrar numa disputa eleitoral, e os irmãos sabem que isso não é nem um pouco saudável. Muitos de nós já temos aversão quando chega esse período político, e muitos de nós falamos assim: não é possível que vai começar um tempo político outra vez. E esta noite eu gostaria de trazer uns esclarecimentos para os irmãos, aquilo que o Senhor, Ele nos ensina quanto às questões de governo de uma nação. E o livro aqui de Abacuque, ele traz uma questão política. A questão do livro, ela é meramente política. Abacuque era um profeta que viveu no tempo do rei Jeoaquim. E segundo a palavra de Deus, segundo os teólogos estudiosos, este era um rei muito terrível. Este era um rei que o coração dele não estava totalmente presente no Senhor. Abacuque não só viveu no tempo dele, mas ele viveu no tempo de outros reis. E outros reis que também, eles eram terríveis diante do Senhor. E as ações destes reis, eram ações horrorosas. E Abacuque, ele começa o seu texto, ele começa fazendo uma pergunta para Deus. Ele começa perguntando ao Senhor. E a pergunta que ele faz no versículo 2 é: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Segundo os teólogos, esta oração foi feita 20 anos depois que Abacuque estava orando constantemente e sem cessar, perguntando ao Senhor: até quando vai haver violência em Jerusalém? E aqui o texto diz: Senhor, até quando eu vou gritar violência e não vai haver salvação? A situação de Jerusalém era uma situação terrível. A violência estava tão grande que as pessoas não tinham segurança de saírem às ruas. No capítulo 2, a partir do versículo 6, Deus começa a falar dos pecados
Jerusalém. E dos pecados que ele coloca ali, o primeiro pecado que é enaltecido é sobre o enriquecimento ilícito. Os reis de Jerusalém eram reis corruptos. Havia corrupção terrível na época de Abacuque. As pessoas que faziam parte do reinado, eles cobravam impostos indevidos sobre o povo, e o povo sofria de uma desigualdade social gritante. Os pobres sofrendo da mão dos ricos, os ricos cada vez mais ricos porque eles eram corruptos, e os pobres mais pobres porque eles sofriam pela corrupção. Segundo pecado que Deus fala aqui era completamente terrível sobre Jerusalém, era o pecado desta violência desmedida. As ruas estavam manchadas com o sangue do povo. Matava-se por nada. Matava-se pelo simples fato de ver a pessoa cair morta. A terceira grande coisa que o capítulo 2 nos mostra é o engano do abuso sexual. Diz o texto de Abacuque que muitos embriagavam o outro para tirar proveito. Muitos enganavam o outro, davam bebida alcoólica, deixavam ele tonto para tirar proveito sexual. A imoralidade sexual, a promiscuidade estava gritante na época de Abacuque. Ele não aguentava mais ver aquilo. Ainda o quarto ponto de pecado terrível que pesava sobre aquele povo era o pecado da idolatria. Imagens de escultura foram feitas e colocadas em toda Jerusalém. E o povo começou a adorar outros deuses diferentes do Senhor. O pecado da idolatria é horrível aos olhos de Deus. É uma troca de deuses. E o quinto era o ensino errado da palavra de Deus. Os reis começaram a ensinar o povo que eles deveriam ser idólatras. Os reis começaram a abandonar a palavra de Deus, começaram a abandonar a lei do Senhor, e começou a trazer um outro tipo de lei. E houve reis que fizeram o estado de si mesmos e falaram: povo, adore o rei. Terrível é a situação. E Abacuque, diante de tudo isso, ele fala o seguinte no versículo 3: Deus, porque o Senhor me faz ver tanta iniquidade, tanta opressão, e o Senhor não faz absolutamente nada. Por que que o Senhor permite que eu veja tudo isso? Por que que o Senhor permite que eu veja tanta corrupção, que eu veja tanta violência, que eu veja tanta idolatria? Por que o Senhor permite que eu veja tanta promiscuidade sexual e tanto ensino errado da palavra de Deus, e o Senhor não faz nada? Eu vejo essas coisas, Senhor, e eu estou orando a Ti, e eu grito na Tua presença, e eu choro na Tua presença, e eu falo: Deus, faça alguma coisa, e o Senhor não faz absolutamente nada. Abacuque estava falando: Deus, nos dê um novo rei, nos dê um rei que seja diferente, nos dê um rei que modifique a situação de Jerusalém, nos dê um rei que tire a idolatria, nos dê um rei que tire a corrupção, nos dê um rei que apara com a violência, que coloca ordem social, nos dê um rei diferente. Estamos cansados de reis assim. Sabe, queridos, a igreja está numa situação semelhante a de Abacuque. Nós olhamos ao nosso redor e nós nos assustamos de tanta confusão. O nosso clamor é semelhante a de Abacuque. Nós não aguentamos mais a corrupção dos nossos políticos. Nós ficamos envergonhados e entristecidos sempre que assistimos na televisão que um político está fazendo isso, aquilo ou aquilo outro. Nós estamos insatisfeitos com as prisões de uns, porque há tantos que nós gostaríamos que estivessem presos. E neste tempo de política, nesta época do ano, é a hora que o povo espera por um Salvador. É a hora que a nação está esperando por um Messias. De repente as pessoas começam a achar que o fulano, aquela pessoa ali, ela tem a resposta para o Brasil. Ela vai colocar ordem nas ruas, vai colocar ordem no Senado. De repente o outro fala: não, mas não é este, é aquele que é um homem justo, aquele que é um homem honesto, aquele que é bom. E de repente o outro diz: não é este, nem aquele
um Messias. É tempo de o povo querer um presidente que resolva a situação do país. Todos nós esperamos um governador diferente. Esperamos uma Câmara diferente. Esperamos um Senado diferente. É isso que nós estamos aguardando. E é o mesmo clamor de Abacuque. E então, o Senhor responde a Abacuque. No versículo 5, o Senhor vira para Abacuque e fala: Abacuque, levanta os seus olhos e olha as nações. Não fique com seus olhos olhando somente para Jerusalém. Você acha que eu não estou fazendo nada? Eu estou fazendo algo sim, Abacuque. Dá uma olhada para as outras nações da terra. E no versículo 6 ele fala: olha, Abacuque, eu tenho uma solução para Jerusalém. Eu tenho uma solução para toda promiscuidade, para toda violência. Eu tenho uma solução para toda a idolatria de Jerusalém. Eu estou levantando os babilônios. Eu estou dando força para a Babilônia. Eu estou fazendo que a Babilônia se levante sobre a terra. E do versículo 6 até o versículo 11, o Senhor vai falar sobre o que é a Babilônia. E Deus fala: a Babilônia é um povo terrível. Ele diz que a Babilônia, Deus está falando para Abacuque, a Babilônia, ela acaba com toda a nação que ela invade. A Babilônia, ela é impiedosa. Os babilônicos, quando entram, eles matam tudo. Matam os homens, matam os animais, destrói até as plantas. E Deus está dizendo para Abacuque: a solução que eu tenho para Jerusalém é levantar a Babilônia. Eu estou levantando a Babilônia. No versículo 12, Abacuque vira para Deus e fala assim: o que o Senhor está me dizendo? Isso é demais para nós. O Senhor está levantando um povo que vai acabar com Jerusalém, vai nos destruir totalmente. E então Abacuque começa a argumentar com Deus. E o argumento dele no versículo 13, ele fala: Deus, o Senhor é puro de olhos. O Senhor não pode ver tamanha maldade. Os seus olhos são puros e Ele não pode enxergar esse tipo de maldade. O Senhor não vai, o Senhor não vai levantar os babilônios para acabar com Jerusalém. O Senhor não vai fazer isso. Não é do seu feitio. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor não pode fazer isso. Vai ser terrível demais. Sabe, queridos, antes que as coisas melhorem, elas vão piorar. Antes que as coisas se organizem, elas vão bagunçar. Antes de nós termos um reinado de paz, um reinado de glória, vai haver um tempo em que tudo vai ficar ruim demais. Pastor, o senhor está sendo pessimista? Muito pelo contrário, estou trazendo uma palavra de otimismo para a igreja. Porque mesmo piorando, nós temos a certeza, vai chegar um tempo que vai ficar perfeito. Está chegando um tempo que vai ficar perfeito. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, foi o último tempo para a chegada de Jesus. A invasão da Babilônia em Jerusalém destruiu o último rei. Não houve outro rei em Jerusalém até que Jesus viesse. Um tempo de muita confusão para o estabelecimento da paz. Então, o Senhor responde para Abacuque. Ele começa a falar para ele, porque no versículo 1 do capítulo 2, Abacuque fala: Deus, eu não acredito que o Senhor possa fazer isso com Jerusalém. Então eu vou subir no alto de um monte, e eu vou começar a orar. E eu vou orar, até que o Senhor me dê uma resposta satisfatória. Versículo 2, no capítulo 2, Deus fala para Abacuque: não, desce do monte e escreva em tábuas
Começa a escrever em tábuas aquilo que eu disse para você. Eu acredito que se fosse hoje, Deus estaria falando para Abacuque o seguinte: escreva no Facebook, escreva no Instagram, faça todo mundo conhecer o que vai acontecer, faça todo mundo saber que as coisas vão ficar piores do que estão, porque depois que tudo ficar ruim, vai ter um tempo que tudo vai ficar bom. Deixe o povo saber que para que o Messias venha, é necessário que tudo fique ruim. Meus amados, nós estamos nos aproximando da vinda de Jesus, do segundo momento em que Jesus vai reinar sobre nós, ou melhor, do segundo momento em que Ele vai voltar, no momento em que Ele vai estabelecer o reino dele sobre nós. E para que isso aconteça, as coisas precisam piorar. As coisas precisam ir de mal a pior. A economia precisa cair de bancarrota. O governo precisa entrar numa crise grande. Daqui para frente as coisas vão piorar e piorar e piorar. E foi isso que Deus pediu para Abacuque fazer. Conta para todo mundo que a situação vai ficar pior. Eu estou levantando os caldeus. Eu estou levantando os babilônios. E eles virão com tudo sobre Jerusalém. E eles vão ser impiedosos sobre Jerusalém. E Deus fala no versículo 2: vai lá e escreva. Deixa isso bem legível. Eu penso que Deus fala: escreva com letras grandes, com letras gigantes. Deixa o povo inteiro ver. Deixa o povo inteiro saber que as coisas vão piorar. E o Senhor continua dizendo: porque a visão ainda é para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus está falando para ele: olha, vai lá e fala para todo mundo que vai acontecer. E fala para eles que de fato vai acontecer. Pode até tardar, mas não vai faltar. Pode até demorar, mas vai acontecer. É fato que os babilônios vão invadir Jerusalém. E de fato aconteceu. E de fato isso aconteceu. E Abacuque estava desesperado vendo isso que Deus falava. Mas no versículo 4, Deus fala algo com Abacuque, que levou Abacuque a mudar o seu coração. Mudou Abacuque a mudar a sua visão. Eu espero que o Senhor fale conosco nesta noite, para que nós tenhamos uma visão mudada, para que nós colocamos a visão daquilo que é correto, para que nós colocamos a visão daquilo que é verdadeiro. E o Senhor disse para Abacuque: escreva o seguinte, Abacuque: o ímpio está envaidecido. O ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons. O Senhor está dizendo: olha, fala que o ímpio está cheio de orgulho. Muitas pessoas acreditam que a palavra ímpio significa e é sinônimo de pecador. Ímpio e pecador são coisas distintas. O pecador é aquele que comete pecado. O ímpio é aquele que comete impiedade. No original, a palavra ímpio significa ignorar Deus, não fazer conta de Deus, não colocar Deus na sua vida, muito menos nos seus desejos. Este é o pecado. Logicamente, o ímpio vai ser um pecador. Por quê? Porque ele pratica impiedade, ele vai cometer também pecados. Porque ele ignora a presença, a existência e aquilo que Deus quer falar para ele. E aqui ele diz o seguinte: olha, escreve que o ímpio está cheio de orgulho. O orgulho no coração do ímpio é muito grande. E o que é esse orgulho? É justamente o ímpio, ele esqueceu-se de Deus. Ele esqueceu de fazer conta de Deus. E a única coisa que o ímpio se preocupa é com a presença de um rei que vai colocar ordem, que vai trazer as coisas como deveriam ser, acabar com a violência, acabar com a corrupção. A esperança do ímpio está no homem, porque o ímpio ignora Deus. A esperança do ímpio está neste novo homem que se levanta. A esperança do ímpio no Brasil é na figura deste
novo homem que vai ser o presidente da República e vai consertar os 500 anos de história bagunçada que nós temos. E quando ele for eleito, multidões vão para as ruas. E no dia 1º de janeiro de 2019, quando ele receber a faixa, multidão vai estar em Brasília aplaudindo, e muitos vão dizer: agora o Brasil vai dar certo. Porque o coração do ímpio está cheio de desejos voltados para eles mesmos, voltados para si mesmos, porque está todo mundo olhando para o seu próprio umbigo, querendo o seu emprego, querendo o seu salário, e a defesa que faz deste ou daquele político não é nada mais do que uma defesa de si mesmo, do seu orgulho. E Deus falou o seguinte: escreva isso. E depois Deus falou: coloque ali um ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula você coloca mas o justo. Deus coloca um outro tipo de pessoa agora. Ele não está falando do ímpio, mas ele está falando agora do justo. E o justo é aquele que faz conta de Deus. O justo é aquele que se preocupa com Deus. Todos nós nesta reunião, nós somos justos porque Jesus nos fez justos. Nós somos justificados pela fé. E que Deus fala para Abacuque, diz o seguinte: o justo viverá pela fé. Aleluia. Interessante que no original a palavra fé não existe. No original a palavra fidelidade. O justo viverá por sua fidelidade. O Senhor está dizendo o seguinte: as coisas vão ficar de mal a pior. As coisas vão piorar bastante. Virá um rei que vai invadir Jerusalém e vai acabar com Jerusalém. E vocês vão ser levados para o cativeiro. E vocês vão ser escravos. E vai ser um tempo muito difícil. Mas aquele que confia no Senhor, ele vai permanecer vivo. Amém. Ele vai permanecer vivendo. Ele vai permanecer crendo. Ele vai permanecer me servindo. Porque o que faz o justo permanecer é a sua fé, é a sua confiança em mim. Deus estava dizendo para Abacuque: Abacuque, eu não queria que Israel tivesse um rei desde a época de Saul. Mas Israel começou a clamar por um rei. Israel queria que Saul fosse o rei deles. E de tempos em tempos Israel quer um rei diferente. E agora que há tanta violência, que há tanta promiscuidade, Israel ainda quer um rei diferente. Mas deixa eu falar uma coisa, Abacuque: eu sou o rei de Israel. E aquele que confia em mim, aquele que crê em mim, aquele que coloca a sua fé em mim, este vai viver. E eu serei o rei dele. O Senhor quer ser o rei desta terra. O Senhor quer ser o rei desta nação. E Jesus um dia será rei do Brasil. Jesus um dia vai reinar sobre esta terra. Mas para que ele venha reinar, nós passaremos dias difíceis. Mas queridos, vamos permanecer crendo. Vamos permanecer acreditando. Independentemente do que aconteça, continue crendo. Se a economia for de mal a pior, continue crendo. Amém. Se de repente amanhã nós tivermos uma ditadura, continue crendo. Se perder o emprego, continue crendo. Se não tiver lugar de morar, continue crendo. Aleluia. E nós continuamos crendo numa coisa: Jesus virá. Ele virá. E este tempo de sofrimento que nós passamos pela terra tem tempo contado. E o máximo que você e eu vamos sofrer são 100 anos. Talvez alguém aqui escapole e vive 100 noites. Mas o reino do nosso Senhor Jesus Cristo será de 1000 anos. Permaneça crendo. Permaneça confiando. Permaneça depositando a sua vida no Senhor. Esta confusão vai passar. Esse sofrimento vai passar. O nosso rei é o Senhor Jesus. O nosso rei não é Lula, não é Bolsonaro, não é Marina, não é Ciro Gomes, não é Collor, não é Henrique Meirelles, não é Caiado, não sei o nome de todo mundo.
política, deixa eu fazer um pedido para a igreja. Não vamos nos perder em debates por causa deste ou daquele. Quando alguém falar na esperança de um ou outro, aproveite e apresente a esperança certa. Fala assim, olha, vai ser um dia que Jesus virá como presidente de todo o planeta. Ele vai estabelecer os presidentes de cada nação. Nós precisamos crer nisso. Nosso olho precisa estar voltado para isso. Você e eu somos igreja do Senhor Jesus. Nós não fomos chamados para colocar confiança em homem, mas a nossa confiança é no Senhor. Nossa confiança é em Jesus de Nazaré. Abacuque cai a ficha. Ele fala, Deus, eu esperei tanto um outro rei, mas eu entendo que o Senhor vai enviar o Messias. No capítulo 3, ele começa então a falar das grandes maravilhas do Senhor ao longo de toda a história. Ele chega então ao capítulo 17, como uma das orações mais belas registradas pela Bíblia. E no versículo 17, Abacuque fala, ainda que não floresça a figueira, nem que haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei em Deus, a minha salvação. Aleluia! Abacuque estava dizendo o seguinte, Deus, eu sei que, mesmo vindo outro rei, a situação de Jerusalém não vai mudar. Parece que as coisas vão piorar mesmo. Mesmo que a economia fique pior do que esteja, mesmo que os juros comam o meu salário, mesmo que eu perca o meu emprego, mesmo que o novo presidente leve o Brasil à maior pobreza da nossa história, mesmo que voltem os militares, coloquem toque de recolher, mesmo que tudo isso aconteça, eu entendo onde é que está a minha alegria. A minha alegria está no Senhor. Aleluia! A minha alegria está em Ti. Porque vai chegar um dia que o Senhor virá reinar. Por isso eu não vou deixar que nada retire o meu foco do Senhor. Eu não vou deixar que este tempo retire o meu foco de Jesus. Eu não vou esperar o Messias. Eu acredito que todos nós que votamos temos o direito de escolher quem seja o nosso presidente. Eu não tenho a autoridade nem o direito de falar vote neste ou vote naquele. Mas eu posso falar para a igreja, sejamos espirituais. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, está escrito o seguinte: o Senhor muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que o buscam discernir e conhecer. Por isso, queridos, vamos orar. Vamos perguntar a Deus, quem é que o Senhor quer colocar nos lugares que o Senhor quer colocar? Mas não vamos colocar neles a nossa esperança. Nesse tempo, nós vamos receber políticos aqui da igreja. Eu não vou deixar ninguém falar. Nós vamos orar por eles. Qualquer um que vier aqui. Mas nós não colocamos em nenhum deles a nossa esperança. Amém. A nossa esperança está no Senhor. Aleluia. A nossa esperança está no Senhor. Jesus disse que no final dos tempos as coisas iriam ficar piores. No final dos tempos as coisas iriam ficar terríveis. Eu creio que a igreja será arrebatada antes de um momento de grande tribulação. Todavia, antes de chegar à tribulação terrível,
tribulação menores acontecerão. Coisas piores acontecerão na terra. Mas nós temos que aprender a lição de Abacuque. O justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, ele vive pela sua fidelidade. A fidelidade do Evangelho do Reino. Eu creio que Jesus virá nas nuvens e ele virá para buscar a sua igreja, e um dia nós reinaremos com ele. E durante esses 1000 anos, Satanás estará preso, completamente amarrado, preso, não poderá fazer absolutamente nada, e nós viveremos 1000 anos sendo reinados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Essa deve ser a nossa fé. E Abacuque então termina no versículo 19, dizendo a oração. Eu acho que nós temos que orar sempre. O Senhor é a minha força, e o Senhor faz dos meus pés como os pés da corça, e o Senhor me faz andar sobre os lugares altos. E Abacuque estava dizendo o seguinte: é o Senhor quem me fortalece. Ele coloca sobre os meus pés uma ligeireza. E os lugares altos que ele coloca é o seguinte: virão circunstâncias difíceis, virão dias muito complicados, virão situações mais terríveis do que as situações do presidente dele. Eu me lembro que eu pensava que não existiria um tempo pior do que o José Sarney. O Temer ganhou, mas vai ter tempos ainda piores. Mas Abacuque disse: não importa quem é que esteja trazendo um tempo ruim, o Senhor me dá um pé, que é o pé da fé. Eu sou calçado com o Evangelho, com a preparação do Evangelho da paz. E a preparação do Evangelho da paz me dá uma esperança, a esperança de que eu vou morar com Deus. E esta esperança eu consigo ficar acima dos meus problemas, acima da tribulação, porque eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo me disse: os sofrimentos do tempo presentes, eles não se comparam com a glória que está por vir. Aleluia! Amados, essa deve ser a nossa esperança. Essa é aí que deve estar o nosso coração. Nesta noite, noite de ceia, eu gostaria que nós pudéssemos orar ao Senhor, que nós pudéssemos falar para o Senhor: Deus, o Senhor é a nossa confiança, o Senhor é a nossa força. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar, Deus, dos homens tão ruins que governam a nossa nação, nossa esperança está em Ti. Nós não colocamos a esperança no homem, nós não colocamos a esperança em ninguém. A nossa esperança está no Senhor. Nós possamos tomar o cálice e participar do pão nessa noite. Ao tomar do pão e do cálice essa noite, nós possamos falar: fortaleça no Senhor, fortaleça a nossa fé, que a nossa fé seja fortalecida em Ti, porque eu sou justo, eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro, eu vivo pela fé, eu não vivo esperando homem nenhum, eu não vivo esperando o governo melhorar o meu salário, eu vivo pela fé no Filho de Deus, daquele que morreu por mim, daquele que se entregou, daquele que é rei, daquele que vive, daquele que é e que há de vir. Hoje nós iniciamos uma série de estudos sobre a vida deste rei. Aleluia! Esses dias o nosso alvo é falar que Ele é o alvo e o ômega. Aleluia! Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o fim da história. Aleluia! Ele tem a palavra final. Amém. Ele tem a palavra de vida. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Você pode fechar os seus olhos. E você pode orar por você mesmo nessa noite.